20 aqui no Brasil. Então, continuando o estudo de Tiago, hoje nós vamos falar do terceiro estudo, que é o capítulo 3 e 4. Você está preparada? Você está preparada? Gente, eu não sei o que está acontecendo, se a Bíblia foi reescrita, ou antes eu não era retardada, eu não entendia direito o que estava escrito, porque cada vez que eu vou preparar um estudo, gente, é só isso aqui, ó, na minha cara, tipo, acorda, mulher, se liga que você está fazendo besteira, né? Então, hoje nós vamos conseguir fazer o capítulo 3 e 4, talvez, se eu ver que não vai, a gente para e faz o 4 na semana que vem, porque o tema é bem, digamos assim, profundo, né? Então, vamos lá, estudo 3 de Tiago, capítulos 3 e 4, e a primeira pergunta é o seguinte: o que você entende no verso 1, tá? Então, vamos ver o que diz o verso 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Aí você fala assim, aí ele está falando para a gente ser tudo tapado, não estudar, porque quanto mais você souber, mais vai ser cobrado de você. Não, né, cabeção? Quanto mais você sabe, ande na linha. A ideia é essa, tá? A ideia é essa. Então, eu converso muitas vezes com meu marido e ele fala uma coisa muito, assim, pontual, que ele fala, existe um peso para nós que conhecemos a palavra e um peso para quem não conhece, porque quando você faz na ignorância, acho que Deus dá um desconto. Sabe aquela história de café com leite, né? Que a gente jogava, brincar de café com leite? Mas quem conhece, sabe, e mesmo assim faz errado, ele vai ser cobrado de uma maneira, digamos, mais severa. Aí você fala assim, então, seguinte, vou desligar, não vou mais estudar. Problema seu, porque aí você vai pecar por negligência. Então, pensa bem, acho que também não é legal, tá? Mas aí, o que ele fala? Quanto mais você sabe, mais você tem que... Porque você não está estudando à toa. Você não está estudando só para saber. Nós estamos estudando para mudar de comportamento. Essa é a ideia, tá? Eu não estou estudando só como Jô Soares. Jô Soares conhece mais a Bíblia do que muitos de nós. Mas ele conhece aqui, ele não conhece para mudança de vida, ele conhece para termos de conhecimento, de estudo. Então, você vai lá ler, né, as Ilíadas, vai ler qualquer outro livro, certo? Mas nós estudamos a Bíblia para mudança de comportamento, ok? Aí, pergunta 2, vem dizendo o seguinte, qual a afirmação que ele faz aqui? Sobre todos nós, gente. Então, vamos lá, agora vai começar. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, certo? Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refriar também todo o corpo. Gente, agora vamos falar da nossa boca, tá? E aí, aqui fala de falar, né? Meu marido diz que eu falo até com olhar. Minha mãe dizia que eu tenho um olhar que parece pior que um soco. Porque às vezes você não fala, mas a tua cara transparece, né? Então, ele fala que a gente tropeça em muitas coisas, porque o ser humano é falho. Mas, no falar, é um problema, sabe por quê? É muito rápido. Muitas vezes, desculpa aí que eu falei sem pensar. Pois é. Quem falou, esquece. Quem escutou, não. Então, você pode falar o que for hoje. Foi brincadeira, mas aquilo tocou no coração da pessoa. E se for mulher, então, daqui a 50 anos, ela ainda vai estar lembrando. Homem até pode ser que esquece, mas mulher lembra. Tá? Todas nós temos marido e nós sabemos exatamente as coisas que eles nos falaram no decorrer de todos esses anos que ficou atravessado. E vamos usar no momento correto. É ou não é? Porque quem fala, esquece. Quem escuta, não. Então, ele fala, quem não tropeça no falar é considerado perfeito. E a gente tropeça no falar. A gente fala demais. Como diz a música do rock brasileiro, fala demais porque não tem nada a dizer. Né? Como nós estamos usando a nossa boca. E ainda fala. Quem consegue controlar a boca, consegue segurar todo o corpo. Ok? Pesado isso, né? Nos versos 3 a 5, ele dá 3 exemplos. Quais são? Vamos lá. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos... Para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, parece poesia, né?
por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então, que é o quê? Você domina o cavalo com um freio na boca e o navio é dominado pelo o comandante com um leme. E aí ele fala, assim também é a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Tudo, as palavras ditas não voltam. Tudo que você falar vai ficar gravado lá dentro. Ah, mas eu estava nervosa, mas falou. E muitas vezes, quando você está nervoso, você fala aquilo que você realmente pensa. E magoa as pessoas. Não adianta ir lá pedir desculpa depois. Muitas vezes a gente fala, até nem é magoando as pessoas, mas muitas vezes nós falamos o que não devem. É eu que falo com muita gente, vocês imaginam, né, gente? Só meto o pé pelas mãos direto. Conta um caso de uma pessoa para outra que não deveria. A pessoa que ouviu pega aquilo torcido e vai contar para outra, chega no ouvido, tá? Que magoou. Então, o que é que nós estamos falando? Como que nós estamos gastando o nosso tempo, a nossa boca, de estar falando coisas boas para enriquecer as pessoas? E o que nós estamos fazendo com a nossa boca, tá? Aí ele fala, vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Olha que profundo isso. Aqui é a nossa palavra. Pode ser uma palavra pequena, mas você pode causar um incêndio com a sua boca, tá? Pergunta. Aqui eu errei o número, tá, gente? Eu pulei o número 4. Então, é a pergunta 4 que está aqui com o número 5. Eu vi isso depois que eu tinha terminado. No verso 6, ele nos adverte. Ele diz o seguinte, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Gente, mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Acho que não precisa nem comentário sobre isso, né? 6. Quais as características da língua? Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo ser humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, o que nós estamos fazendo com a nossa boca? Eu sempre digo, no estudo dos 10 mandamentos, que um dos 10 mandamentos é o quê? Não matarás, certo? Ah, mas eu não mato, eu não sou assassino. O local de maior índice de assassinatos é dentro de casa. Quando você vira para o seu filho e fala assim, você é um preguiçoso, você não vai dar em nada, você é um vagabundo, você é um burro. Você vira para o seu marido e fala, você é um cachaceiro, né? Você é, sei lá. O marido olha para a mulher e fala, você é uma gorda, você é feia, você... E aí? E aí? Você está matando a outra pessoa, você está usando a sua língua como uma arma para matar a outra pessoa. Às vezes você não está matando o corpo, mas você matou a autoestima dela, você matou os sonhos dela, o que nós estamos fazendo com a nossa boca? Tá? Nós estamos usando a nossa boca para bendizer o Senhor e Pai e contar para as pessoas as coisas boas que Ele fez, ou nós estamos destruindo as pessoas que estão ao nosso redor? Ainda tem mais longe, vamos falar da maledicência. Sabe o que é maledicência? Falar mal do outro. Aí diz que crente, assim, que nem o grupo lá, as bonitas de corpo e alma, não fazem fofoca. Sabe o que elas fazem? Gente, vamos pedir oração. Sabe a Ana? Tá? Não, mas aí isso é fofoca gospel, tá? Porque aí você aproveita e conta tudo a sua versão da história. Nós sabemos que toda história tem 3 versões. A de um lado ou do outro e a certa.
tá? Então, quem somos nós para julgar uma pessoa? E nós fazemos isso todo dia, tá? Eu quero saber se alguém não faz. Se você pega alguém e comenta alguma coisa da outra, você não sabe. E a gente, não estou fazendo fofoca, estou só contando as novidades. A gente faz, gente. A gente faz. E muitas vezes você está matando uma pessoa. Muitas vezes você está sendo injusto com ela. Eu me lembro que um dia, acho que eu já comentei com vocês, que eu estava orando como Davi orou, eu não sei onde que eu vi isso, orar e pedir para Deus, Senhor, mostra-me os pecados que me são ocultos. Eu pedi, Senhor, me mostra se eu tenho algum pecado oculto, alguma coisa que você fez e não sabe que fez e pecou. Naquela mesma semana, fui tomar um café na casa de um casal e eu estou conversando com o marido dela. O marido era meio chato, ela era mais tranquila, então ela saía de perto. E ela foi deitar na rede, assim, a gente conversando, ela vem e fala assim para mim, vai falar com o pastor Gabriel, ele está magoado com você. Como é que ele está magoado comigo? Ele está magoado com você, vai conversar com ele. Aí eu peguei, liguei para ele e falei assim, Gabriel, eu queria falar com você, não sei o que, você está magoado comigo? Eu falei, eu estou e muito. Aí eu falei, então vai lá no salão, vem aqui para a gente conversar. Ele foi lá no salão. Vocês sabem quando Davi foi falar lá, né? O profeta foi falar para ele a história do pecado dele, e sentou lá na frente e falou, né, para ele. E aí eu me senti da mesma forma, ele falando que aconteceu o seguinte: ele entendeu errado, não foi assim. Lá no salão estava um comentário, eu comentei alguma coisa dele, a manicure entendeu errado, falou para ele que eu estava falando mal dele, ele ficou magoadíssimo, que ele disse que não tinha estrutura para olhar no meu rosto depois, sabendo que eu estava falando mal dele. E foi a menina que entendeu errado. Um papo que eu estava levando com a minha mãe. Então, com a minha mãe, ou sei lá com quem. Então, é assim, muitas vezes a gente fala sem pensar, você não sabe quem está escutando. Você não sabe se a pessoa que está escutando, ela tem maturidade para não passar aquilo para frente ou passar da maneira correta. E isso a gente faz em família, faz em reuniãozinha de WhatsApp, faz em reunião da Mary Kay, a gente faz isso. Vamos observar o que é que nós estamos fazendo, para que nós estamos usando nossa língua, tá? A pergunta 5 fala que a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Gente, para que eu estou usando a minha língua? Ela está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. Gente, é um órgão desse tamanho, ó, com todo o respeito que eu tenho com vocês. Tá? É uma coisa pequena que tem que ficar guardada dentro da boca. Isso contamina o corpo inteiro. E quando falo corpo inteiro, não é o meu corpo, contamina o corpo da igreja. Eu posso contaminar você de estar falando uma bobagem, que às vezes dói no seu ouvido, que às vezes te enfraquece a sua fé. E às vezes te escandaliza com as coisas. Se eu estou falando mal de uma pessoa, escandaliza você contra o evangelho. O que é que nós estamos... E ainda tem pior. Às vezes você está falando um negócio, porque às vezes a gente, né? Sai um pouquinho de crente, né? Vai ali dar uma caminhadinha no mundão, sem ninguém ficar sabendo, né? Vamos pular essa parte. E aí você acha que você pode tudo. Quando você vai sentar lá na roda dos escarnecedores, aí você pega e fala uma coisinha, porque acha que não vai pegar mal, né? Aí a pessoa que está escutando fala, que classe de crente é essa? Você acha que eu vou querer ir na igreja dessa mulher, onde ela fala fofoqueira, fala mal dos outros aqui? Gente, olha que sério. Aí você acha assim, mas eu faço tudo direitinho, eu não mato, eu não roubo, eu não vendo droga. Putz, mas você fala mal de todo mundo. Aí eu sou o juízo de Deus. Quem te autorizou? Sabe quem é o acusador quem é que tem o cargo de acusar? É o capeta. Você quer ser auxiliar do capeta para acusar as pessoas ou você quer ser parceira de Cristo para amar as pessoas? Nós estamos botando a nossa língua a serviço de qual dos dois? Jesus que perdoou, entendeu, perdoou e amou as pessoas ou o acusador? Você está sendo funcionário de quem? Eu estou falando para vocês, estou falando para mim, ok? Vamos lá. 6. Quais as características da língua? Não, já foi. Que ela toda espécie de feras tem, né? É domada pelo gênero humano, mas a língua
Aí, o que eu parei? A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de venenos. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Quem assistiu aqui, ou leu o livro, A Cabana, aquela cena que ele vai pro meio da gruta e ele tá magoado, e a mulher lá, que eu não sei a que reino pertence, falou assim: quem é você para julgar aquele a quem Deus ama? Você está destruindo uma pessoa por quem Jesus morreu. Já parou para pensar nisso? Jesus amou tanto essa pessoa que morreu por ele, e você está pisando para destruir? Bom, vamos lá. Pergunta 7. Qual a demonstração que ele nos dá nos versos 10 e 12? Então, vamos lá. De uma só boca procede bênção e maldição. Irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então, é assim. No domingo, você tá, ai, a paz de Deus, irmã, Deus abençoe você. Durante a semana, nossa, você viu como ela estava vestida? Parece uma quenga. E aí? É a mesma boca. Então, ele fala... Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Nós já estudamos isso, tá? Da mesma fonte não é possível sair água doce e amarga. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Qual tipo de água está saindo da sua boca? Você está mais abençoando as pessoas ou você está mais amaldiçoando as pessoas? Gente, isso é muito sério, porque é uma coisa muito básica, porque falar é muito rápido. Sabe quantas palavras? Diz que a mulher fala o dobro do que os homens falam. É porque eles não entendem, a gente tem que repetir, né? Então, o que acontece? A quantidade de palavras que você fala durante o dia, todas as palavras que você falou, são para edificação de alguém? Ou a maior parte é para destruir alguém? Pergunta 9. Como se conduz a sabedoria humana? Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais com a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí a confusão de toda espécie de coisas ruins. Ah, mas eu não tenho inveja. Ah, não. Ah, não. A outra comprou um sapato, eu quero o lugar dela, eu quero o cargo dela, eu quero a admiração que ela tem. Sabe qual é a diferença? O que é inveja? Inveja é você querer para si e destruir o do outro. É tirar do outro para você. Isso acontece, gente. Acontece até dentro da igreja, cargo. Ai, aquela lá é tão joia, todo mundo gosta dela. Nossa, um dia ela vai mostrar o lado dela. Um dia alguém vai ver o meu valor, tá? E aqui fala do sentimento faccioso. Sabe o que é faccioso? Fazer diferença, divisão. Nós vemos hoje um mundo, não estou falando nem de Brasil, nem dos Estados Unidos, nem nada, nós vemos um mundo que estão criando grupos uns contra os outros. Gente, a pior coisa que pode acontecer para uma nação é ter grupinho, alguém ficar atacando fogo. Não, vamos colocar branco contra preto, homem contra mulher, culto contra analfabeto, xadrez contra listrado. Gente, é a pior coisa. Isso é sentimento de facção, é separar as pessoas e começarem a se degladiar entre si. Então, isso vem de Deus, isso vem do alto, fazer bairrismo, panelinha. Não, o nosso grupo A com o grupo B, vamos disputar para ver quem é mais santo. Aonde nós estamos? Aonde nós estamos? Tudo isso, olha o que ele fala, é uma sabedoria animal, é terrena, animal e demoníaca, usado pelo demônio para dividir as pessoas. Então, eu sempre digo o seguinte, não me importa as nossas diferenças. Eu e a Sayonara temos diferenças. Porém, o que nós temos em comum? Vamos nos juntar e pegar o nosso tempo juntas e falar do que nós temos em comum. Eu tenho diferenças com muitas pessoas e eu tenho afinidades com muitas pessoas. Deixa as diferenças de lado e vamos nos juntar no que nós temos em comum, que é adoração ao mesmo Deus. Beleza? Tá? O resto, eu sou casada com um argentino,
A Sayonara é casada com um americano. E ela já foi casada com um argentino, eu já fui casada com um brasileiro, e assim a gente vai, e daí? Tá? Ela, de repente, gosta de pimenta. Eu não gosto de pimenta. Por isso eu vou brigar com ela. O grupo do sem pimenta e o grupo do apimentado agora. Então vamos fazer aqui o time da boca de fogo e o time da boca doce. Ah, gente, eu estou dando exemplos ridículos porque vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Vamos parar de fazer sentimentos facciosos, de fazer grupinho e achar que você é a elite sacrossanta é o top das galáxias. Tá? Top das galáxias, gente, só Jesus Cristo, tá bom? Ok. Eu acho que hoje eu tô eu acho que nem vou gravar isso aqui, porque hoje tá terrível. Vamos lá. Como se conduz a sabedoria do alto? Então, nós vemos a sabedoria da terra, que a sabedoria é dirigida por inveja amargurada e sentimento faccioso. Então, quando você usa a sua sabedoria para dividir, não é uma sabedoria terrena, celeste, é uma sabedoria terrena. Porém, a sabedoria do alto diz o seguinte: porém, a sabedoria que vem lá do alto é primeiramente pura, vírgula, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e bons frutos, imparcial e sem fingimento. Como está a sua sabedoria hoje? A sua sabedoria é de fazer o seu grupinho, nós que somos os sábios. Então, nós temos dois grupos de mulheres. Nós temos o grupo do estudo, que é as bonitas de corpo e alma, e temos as bonitas que crescem. Ah, mas as de corpo e alma é a do chá, ela não quer participar do estudo, então elas não são tão santa como nós. Não, mas a minha igreja o pessoal é melhor. Coitada da Cleide, que mora no Brasil, não consegue pertencer ao grupo do chá se ela quiser. Não tem jeito. Você está entendendo, gente? A sabedoria que vem do alto, ela é o quê? Não tem confusão. Ela tem amor. Ela é pacífica primeiro. Depois é tratável, gente. O que é uma coisa tratável? Quer dizer que não há problema que não possa ser resolvido. Plena de misericórdia. Você pode pisar na bola, mas eu sou cheia do Espírito Santo, então eu tenho misericórdia de vocês. Eu produzo bons frutos. Imparcial e sem fingimento. Você pode falar isso de você mesmo? A sua sabedoria que dirige a sua vida é considerada a sabedoria do alto? Sem fingimento, imparcial, cheia de bons frutos, plena de misericórdia, pacífica? Ou nós estamos nos dividindo em grupinho, os bons contra os ótimos, né? Ok. De onde se originam as guerras e brigas? Ai, de onde provém guerras e contendas que há entre vós? Pergunta, agora vem a resposta, está tudo lá. De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Por que que tem guerra e briga? Porque, na verdade, está cada um brigando pelo seu bem-estar próprio, tá? Milita os prazeres que militam na vossa carne. E os prazeres, toda vez que a gente fala prazer da carne, o pessoal pensa que é sexo. Ou gente bitolada, é coisa tão mais ampla, tá? Ânsia de reconhecimento, vanglória, ânsia de ser amado. Tudo isso são coisas que nós temos dentro da gente e por causa disso é que vai proceder guerras e contendas. Contenda é bate-boca, tá? E aí eu te digo, a sabedoria que dirige a sua vida está originando essas coisas? Então, a sua sabedoria não está servindo para nada, é como trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Então, era aquele paninho que as mulheres usavam no período menstrual, tá? É isso aí, quando a Bíblia fala de trapo de imundícia, é isso aí. Ok. Aí vem, porque muitos de nossos pedidos não são atendidos. Ai, agora vamos apanhar aqui. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Aí você me diz, mas lá em João, Jesus diz que tudo que pedir em meu nome vai ser feito. Pois é, se você está clicado com Jesus, você vai ver o que você vai pedir. Você não vai pedir para Deus descer um raio e fulminar seu irmão.
né? Você não vai pedir uma coisa que só você vai ser... Ai, eu quero 900 milhões de dólares para comprar uma ilha e ficar lá isolado de todo mundo. Não vai, filho. Negão, você não vai. Desculpa aí, você não vai ganhar. Então, por que você tem algum pedido hoje e o pedido não é atendido? Aqui é a Bíblia que está falando, gente, não sou eu. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para esbanjardes em vossos prazeres. Essa é a resposta, porque as coisas que nós pedimos, nós não temos. Já que a palavra de Deus diz que aquele que está clicado, ligado, linkado com o Espírito Santo, enxertado na videira, que é Cristo, nós não recebemos, porque nós estamos pedindo para esbanjar nos nossos prazeres. Então, está na hora de pegar tudo aquilo que a gente está pedindo, fazer uma listinha e ver quem vai ser beneficiado com isso. Esse meu pedido, quem vai ser beneficiado? Só eu? Esquece que você não vai ganhar. Tá? Os planos de Deus são um pouco maiores. 13. É possível administrar o amor ao mundo e a Deus? Aí vem, olha lá. Já estamos no capítulo 4, ó, deu. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por vós anseia o Espírito, e ele faz habitar em nós. Antes, ele dá a maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você consegue administrar o amor ao mundo e a Deus? Jesus orou, falou na oração sacerdotal, ó Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas livre do mal. Então, eu te pergunto, eu brinco de ser crente uma vez por semana, que eu vou na igreja, e durante a semana eu vou passear lá no mundão, que é mais legalzinho. Aí, no domingo, eu peço perdão. Eu conheci um cara que ele adorava pular o carnaval. Toda quarta-feira de cinza, mas pulava mesmo. E num carnaval ele já combinava outro. Tem uma cidade perto da minha lá, que é São Luís do Paraitinga, que é uma cidadezinha que não tem nada, mas vive só do carnaval. Parece que lá é tudo liberado, né? O pessoal vai lá só para pular o carnaval. Então tem gente que só se encontra no carnaval lá. Tem aquelas marchinhas, carnaval de rua, um negócio assim. Toda quarta-feira de cinza, a primeira coisa que ele ia fazer era ir pedir perdão e pôr uma cruzinha de cinza na testa. Mas você se arrependeu do que você cometeu? Claro. Mas você vai... Não, ano que vem eu vou fazer de novo. Então, não se arrependeu? Não, me arrependi. O ano que vem eu não vou fazer. Eu vou me divertir de uma outra forma, porque eu vi que isso é errado. Então, o que eu vou dizer? Não existe perdão se não tiver arrependimento. Não existe arrependimento se não tiver mudança de comportamento. Não adianta você pecar a semana inteira, ir lá na igreja, virar para o pastor e falar, pastor, aí leva oferta, né, para pagar. Tem gente que paga dízimo e paga oferta, né? Eu trouxe aqui uma oferta porque eu estou pedindo perdão de umas coisas que eu fiz, mas a semana que vem você está fazendo de novo. Então você não se arrependeu, cara. Larga a mão de ser hipócrita. Então eu quero amar o mundo. Você não precisa sair do mundo, mas você não pode amar as coisas do mundo acima do que ama Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, você tem que sair do mundo? Não. Jesus disse que veio para que nós comamos o melhor desta terra. Você pode viver bem, mas o que é que você está amando mais? Quando fala as coisas do mundo, não estamos falando de bossa nova. Nós estamos falando de orgia. Vícios e papapá, entendeu? Então, onde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Qual é o... bom. Agora vamos parar o estudo aqui. Segunda parte, esse versículo é usado erroneamente, e eu falei dele essa semana, que acho que quase todo mundo que veio aqui ouviu hoje. Nossa, eu vou perder as clientes, gente, porque a fulana veio fazer o cabelo, quando eu me empolgo, né? O versículo diz o seguinte, 4:7, Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você vê o povo só falando assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ok. Vamos ler o que está escrito antes? Sujeitai-vos a Deus. Se você sujeitar a Deus, o diabo vai fugir de você. Mas se você se sujeitar a Deus. Ok? Perdi aqui o negócio. Gente, peraí só um pouquinho. Deixa eu achar aqui o texto.
Esbarrei aqui. Voltando. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não vai fugir de vós se você só resolver resistir. Gente, o diabo foi tão cara de pau que ele foi meter a cara com Jesus. Eu não me cloroforme com isso. Você acha que ele não vai ir em você? Quem é você na fila do pão? Se ele for meter a cara com Jesus, você acha que ele vai fazer o quê com você? Ele só vai fugir de você se você se sujeitar a Deus. É o que nós falamos no começo do ano e já falamos bastante. Ai, Salmo 91. Ai, minha tenda, praga nenhuma vai chegar na minha tenda. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000... Pois é, só se você habitar no esconderijo do Altíssimo. Ai, que o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Pois é, se o Senhor for o seu pastor. Você quer pegar só a parte legalzinha da coisa, como mantra, né? Fica decorando. Mas a parte o que você tem que fazer para conquistar, você pula a parte. Então, o que acontece? Ai, resistir ao diabo, ele fugirá de você. Gente, eu quero matar alguém que fala esse versículo pela metade, porque a parte mais importante é a primeira, que é o quê? Sujeitai-vos a Deus. Eu estou me sujeitando a Deus. O que é sujeitar a Deus? Fazer a vontade dele. Tentar obedecer, pegar os mandamentos dele e fazer os mandamentos dele ser a parte importante da minha vida. E aí, esse é o versículo 7, tá? E o versículo 8 a 10, ele explica, ele fala, chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Sabe o que é ânimo dobre? Cada dia tá numa. Ai, hoje eu tô aqui, amanhã eu não tô nada. Eu vou lá dar uma pecadinha e já volto, tá? Ele fala, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai pelos seus pecados. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Nossa, então para ser crente a gente tem que ser triste. Ô, cabeção, aqui está falando para você se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, com tristeza. Você se arrepender do que você fez. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, quanto mais você se chega perto de Cristo, quanto mais você estuda a palavra, o mundo vai te exaltar, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Sujeitai-vos a Deus. E o diabo vai fugir de você. Você quer ser imbatível? Esteja abaixo guardado no esconderijo do Altíssimo, embaixo das suas asas, seguindo a sua direção. Ninguém vai poder bater com você, porque você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas saia da cobertura dele e me diga depois se o diabo não vai estraçalhar com você. Tem uma palavra que o crente gosta muito, que é retaliação. Sai da presença de Deus, se achando, e você vai ver o que é retaliação. Tá? Você abriu brecha. Quais os dois, 16, quais os dois pecados mencionados aqui, sendo um a consequência do outro? Olha lá. Peraí. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão, julga seu irmão. Fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Nós falamos isso lá da língua. Então, quais são os dois pecados aqui? Falar mal e julgar. Só que um é consequência do outro. Se você está falando mal, você já está julgando o seu amigo. Vamos voltar lá no filminho Esqueci? O filminho lá da cabana. Porque você está, se você está falando mal, você está julgando e você não é ninguém para julgar. Ninguém, você não sabe o outro lado da história. Você não sabe o que levou a pessoa a fazer aquilo. Ou então você entendeu errado. Ou pior, então você escutou errado. Aí você viu, não, mas a Cleide me contou. A Cleide te contou e você sai falando por aí. Você nem sabe, não, mas olha que bafão! Você está sendo julgador. E quem é o julgador? Quem é o acusador das nossas almas? Então, aqui fala de novo. Você está emprestando a sua boca para quem? E agora a última pergunta. Por que os nossos projetos falham? Você tem algum projeto? Nós já vimos porque as nossas orações não são respondidas. Você tem algum projeto que falha? Vamos lá ver.
Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Aqui ele está falando, ô cabeção, quem é você na fila do pão, tá? Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo, tá? Então, se você entregou sua vida para o Senhor, você tem que ter em mente que Ele vai permitir que algumas coisas aconteçam e vai proibir que outras aconteçam, porque você entregou sua vida para Ele e você quer, e Ele sabe o que é melhor para você. Agora eu vou te perguntar, quantos dos nossos projetos nós fizemos em toda a nossa vida e hoje você fica pensando, ainda bem que Deus não permitiu, né? Porque ia dar ruim. Porque às vezes você acha que aquilo vai ser bom para você, mas Deus está vendo muito mais para frente. Às vezes a gente pede, Deus olha e fala assim, idiota, tadinha, né? Dá um pirulito para ela aí, até ela ver que isso não vai servir. Você quer ver? Lembra do seu grande amor da escola. Imagine se você ia querer estar casado com ele hoje. E quantas vezes a gente pediu, ele é tão bonitinho. Nossa, gente, eu tinha um dedo podre, tá louco, ficou tudo feio. E agora que o Facebook é fogo, que você encontra todo mundo, né? Aí você vê, olha do que Deus me livrou. Mas você pediu um dia, não é? E aí? E aí? Aí a gente vê hoje as mulheres enlouquecidas, botando boca e bochecha. Gente, eu quero ver, elas parecem o Chuck, boneco assassino. Daqui a uns 10 anos, como é que vai estar isso, gente? Entendeu? Então, sabe, às vezes a gente perde um pouco o senso, a gente não sabe pedir. E aqui fala, por que os nossos projetos não dão certo? Porque você fala, eu vou fazer isso, isso, isso. Ô, cabeção, às vezes Deus está falando, não é isso, você não está vendo, eu tenho coisa melhor. Porque Deus está no comando, Ele sabe o que é melhor para você. E às vezes a maior prova de amor dele é falar para você, não. Ou espere. Se deixar tudo, nossa, então tá, vamos lá. E aí ele fala, agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, vamos falar, o que é jactância? É o se achismo, tá? O que é a jactância? Aquele que se acha que tem certeza. Então, ele fala aqui, quando vos jactais da vossa arrogância e pretensão, quer dizer, eu vou fazer isso porque eu sei que isso é bom e isso é certo. E toda jactância semelhante a essa é maligna, porque você não sabe o que é melhor para você. Deus é que sabe. Por mais que você imagine, Deus é que tem a palavra final. E a última mensagem de Tiago, você vê que Tiago é bem duro. A carta dele é bem curta, mas ele é bem duro. Não é à toa que ele é chamado um dos pilares da igreja. Ele que foi no Atos dos Apóstolos, ele que foi a estrutura da igreja, ele era super reverenciado, ele era chamado homem camelo, porque os joelhos dele tinha um calo, porque era joelho de oração, ele tinha joelhos de camelo, de tanto que ele passava de joelho orando, e ele era esse pilar. Então ele conseguiu, numa carta pequena, dar tanta paulada na gente, que até hoje a gente fica meio, né, zoreia com as coisas que ele fala. E agora, para acabar, no versículo 17, ele diz o seguinte, portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Gente, olha que sério isso. Você não está pecando só quando você faz o mal. Você está pecando quando você não faz o bem. Deixa para amanhã. Deixa para amanhã. Ninguém vai nem perceber, hoje eu estou cansado, não vou fazer. Ninguém fez isso por ela, eu não vou fazer também. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Muitas vezes você não vende droga, você não se prostitui, você não é stripper, você não vende órgão infantil, tá? Mas você é omisso no que você tem que fazer. Também é pecado. E não existe pecadinho e pecadão. Se você já viu o nosso estudo do pecadômetro, lá é bem profundo isso, tá? Não existe pecadinho e pecadão. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Então, o que nós temos para essa semana?
Cuidado com a nossa boca. Para que eu estou usando a minha boca? Porque o que eu peço, às vezes, não acontece. Quem é o beneficiado com o meu pedido? Essa é a pergunta que tem que ficar. Qual é o meu projeto que não está dando certo? É porque eu estou colocando Deus no começo, se ele, sabendo que ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que é bom para mim ou não, tá? E depois, que eu acho que esse é o encerramento. Eu estou deixando de fazer o bem onde eu poderia? Gente, em um estudo, nós temos 4 coisas para pensar. Isso seria suficiente para 1 mês de estudo, tá? Mas eu tenho pressa, porque eu acho que Jesus vai voltar, então a gente tem que... Então, é o seguinte, o que nós estamos fazendo? Anota num papelzinho e amanhã começa a observar. Nem que um dia você resolva controlar sua boca, no outro dia você faça o seu projeto, no outro dia você para de julgar, no outro dia você pede diferente. Eu não sei o que é o seu cotidiano. Deus pede para mim uma coisa, de repente, diferente do que está pedindo para a Ana. Entendeu? Então, o que é que Deus está querendo de nós com esse estudo hoje? Toda vez que você abre a Bíblia é para confronto e mudança de comportamento, senão não teve valor esses 40 minutos que nós estamos conversando. Se esse estudo, essas questões não te motivam a ter uma mudança de comportamento, ora e pede direção para o Senhor, porque o tempo que nós estudamos a Bíblia é a verdade, é a palavra que transforma, e ela tem esse poder de nos fazer cada vez melhor, e nós estamos seguindo. E um dia nós vamos chegar lá, sabe por quê? O Apocalipse diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não fala ser perfeito, fala ser fiel. E fiel é o quê? Tô tentando. E a qualquer instante que Jesus chegar, mesmo que eu não esteja perfeita, ele vai ver que eu tô tentando. E é isso que eu quero para todas nós, em nome de Jesus. Amém.